Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais essa segunda-feira, hoje dia 28 de abril de 2025. Nós daremos prosseguimento aos estudos do Livro dos Espíritos e hoje quem vai dar continuidade aos estudos é o José Barbosa. José, fica com você. Ok, obrigado. Então vamos primeiramente agradecer a Deus por esse dia, rogando a Ele que possa derramar sobre todos nós os seus ensinamentos, que esses ensinamentos que vão ser ministrados hoje possam nos auxiliar no entendimento da intervenção dos espíritos sobre o nosso mundo corpóreo e assim nos fortalecendo cada vez mais nesse embate para que possamos sairmos vitoriosos ante as trevas que tentam a todo instante minar os nossos esforços. Que Deus, no seu infinito amor e bondade, possa abençoar a cada um de nós, trazendo paz e harmonia nos nossos lares. Que assim seja, graças a Deus. Então, nós vamos continuar o nosso estudo do Livro dos Espíritos. Nesse capítulo, capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal, se nós prestássemos bastante atenção nesse capítulo, é tipo uma receita para que nós possamos nos ficar livres das influências negativas. Não é só ler, é praticar o que está sendo ensinado para nós aqui. Então, nós vamos continuar na questão 466, que pergunta no seguinte sentido: por que Deus permite que espíritos nos excitem ao mal? Deus permite isso? Aí Kardec responde para nós: os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Como espírito que somos, tens de progredir na ciência do infinito. Daí, ao passares pelas provas do mal, para chegares ao bem. A nossa missão consiste, a missão dos espíritos superiores, consiste em nos colocarmos no bom caminho, desde que sobre nós atuam influências más, é que nós atraímos, desejando o mal. Porquanto os espíritos inferiores correm a te auxiliar no mal, logo que deseje praticá-lo. Só quando queiras o mal, podem eles ajudar-te para a prática do mal. Se fores propenso ao assassínio, terás em torno de ti uma nuvem de espíritos a te alimentarem no íntimo esse pendor. Mas outros também te cercarão, esforçando-te para te influenciarem para o bem, o que restabelece o equilíbrio da balança e te deixa senhor dos teus atos. Ou seja, quando nós nos deixamos levar por esses pendores negativos, não é que nós estamos abandonados. Os mentores até tentam nos influenciar, mas nós ficamos, tipo assim, bloqueados. Nós bloqueamos a assistência deles. Então, vamos ver o que é que o Miramês nos coloca sobre esse assunto. Então, Deus permite que os espíritos ignorantes influenciem os encarnados para provar sua constância no bem. O Senhor, Deus, não criou tudo de uma vez. Ele dá sequência à sua criação e está constantemente criando, enquanto nós, outros, não sabemos o modo pelo qual ele cria. Como lei natural estabelecida por Deus, existe uma infinita escala de elevação das almas, e nós sabemos, umas se interligando às outras. As experiências são intercambiáveis. Os próprios espíritos superiores carecem dos ignorantes, e esses muito mais dos elevados. Como ficaria o trabalho se não existissem os que ficam na retaguarda? Se ninguém precisasse de ninguém, o que fazer? Deus é a sabedoria plena, e é por isso que a criação obedece a uma sequência interminável,
para que todos tenham trabalho a fazer. No mundo físico, notamos essa oportunidade de labor com grande extensão. Os homens têm necessidade, todos os dias, de se alimentarem, de se vestirem, de se educarem e instruírem. E assim, sucessivamente, vão para que possam ter o que fazer todos os dias. O trabalho é vida. Ele equilibra os pensamentos e dá ordem aos sentimentos. Os espíritos ignorantes procuram os encarnados por necessidade de operar. Como eles ainda não sabem o valor do bem, fazem o mal, com muito maior razão. Não compreendem outra coisa, mas o tempo ensinar-lhe-á o que existe de bom, e nunca mais se esquecerão, porque o bem é força do amor que se divide ao infinito, para que possa transformar tudo na harmonia universal. Deus permite que os espíritos atrasados persigam os encarnados e, por vezes, se apossem das suas faculdades com o fim de os instruir, bem como de melhorar esses espíritos com a presença de quem já aprendeu as lições do perdão e do amor. Esse encontro dos espíritos do mal com os propensos ao bem é para despertar-nos de que são influenciados mais amor no coração e mais paz no seu caminho. Quando percebe que alguns pensamentos estão sendo sugeridos na sua cabeça, devemos nós, os encarnados, procurar amar a quem está induzindo para o mal. Ele é ignorante e precisa de quem o instrua pelo exemplo e pelo coração e pela oração. Os espíritos que ignoram a verdade estão sendo instrumentos para levá-lo ao discernimento, onde poderá fortalecer cada vez mais os seus sentimentos de amor e de caridade. Então, nós temos aí a resposta por que Deus permite que esses irmãos venham nos incitar ao mal a cada um de nós. Aí cabe a nós a vigilância para não cairmos nas tentações desses irmãos. Então, vamos para a pergunta 467, que ela nos diz assim: pode o homem libertar-se da influência dos espíritos que o impele ao mal? Com certeza, né? Podemos fazer isso. Agora, de que maneira? Aí Kardec coloca para nós: sim, visto que tais espíritos só se apegam aos que o chamam por seus desejos ou os atraem por seus pensamentos. Então, a resposta é óbvia. Se nós, como é que nós podemos nos libertar dessas influências, dessa influência negativa? Não nos apeguemos aos desejos malévolos, por ação ou pensamentos. E aí o Miramês também vem nos comentar, dizendo assim: o homem pode defender-se das sugestões dos espíritos de má índole, quando não mais sintonizar com o mal. Por isso, deve buscar aonde? No Evangelho. A luz do caminho, para que o coração possa fortalecê-lo em todos os rumos da inteligência e do amor. Entretanto, não há condições de na sua carreira de despertamento, não passar pelas sugestões dos espíritos ignorantes, nem eximir-se de se tornar um deles. Porquanto isso é processo de evolução de todas as criaturas de Deus. Todos foram feitos iguais, e iguais em tudo. Não existe purificação de um dia para o outro. A iluminação da alma obedece à feira do tempo. Então,
essa nossa iluminação, que todos nós almejamos, ela é construída dia após dia. Não vai ser de uma hora para outra nós vamos nos querermos estar iluminados. Então, é paciência, focando no nosso objetivo. Qual que é o objetivo de cada um de nós? Né? Buscar esse retorno a Deus. Nós saímos dele e estamos retornando. Então, por isso, nós precisamos estar aí sempre atentos a esse objetivo nosso. Porque já passamos por muitas coisas ruins. Então, vamos tirar as lições que nós passamos por elas e buscar cada vez mais o nosso aprimoramento. Vamos para a pergunta 468. Ela nos diz: os espíritos cuja influência é repelida pela vontade do homem renunciam às suas tentativas? Com certeza. É igual quando nós falamos para as pessoas que vão buscar um tratamento na nossa casa, que estão sofrendo um processo obsessivo. Esses ditos obsessores, eles vão deixar a pessoa de lado? Vai, desde que ela consiga ter essa vontade firme de não mais atraí-los, mudando a sua conduta mental. É o que Kardec nos coloca. Que queiras que fizessem, que queira que os espíritos fizessem. Quando não há nada a fazer, eles cedem o lugar. No entanto, eles ficam na espreita, aguardando como o gato espreita o rato. Ou seja, quando nós buscamos eliminar essa influência, eles vão se afastar de nós, mas vão ficar ali aguardando uma oportunidade. Por isso que por quê? Por que isso? Porque nós não conseguimos ficar 24 horas em sintonia plena com Deus. E aí, quando a gente baixa a guarda, eles estão aí prontos para atuarem novamente na nossa mente. Então, tem jeito de nós nos libertarmos deles para sempre? Tem. Desde quando nós não consigamos mais ficar só em sintonia com o plano maior. Aí nós não vamos mais sofrer em sintonia, essas influências negativas. Por enquanto, nós estamos aí altos e baixos. Hoje a gente fica bem, amanhã talvez não. Mas o importante é sentir essas influências, esses pensamentos negativos, e reagir. Reagir de que maneira? Não dando atenção a eles. Então, vamos para a pergunta 469. Por que meios podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Qual que é a maneira? Tem a receita pronta? Tem. Seria praticando o bem e pondo toda a nossa confiança em Deus. Aí eu pergunto, como é que está a nossa confiança? Se nós tivermos uma confiança plena, nós vamos conseguir neutralizar as influências negativas. Então, praticando o bem, repetindo, e pondo toda a confiança em Deus, repelireis a influência dos espíritos inferiores e destruireis o império que queiram ter sobre vós. Evitai escutar as sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós e excitam todas as paixões negativas. Que nós temos aí dentro de nós muitas coisas ruins ainda. Está guardadinho ali, não está eliminado, está lá dentro. E eles vêm justamente buscar aquela coisa que não foi eliminada, está lá guardado. Então, eles vêm incitar essas nossas paixões negativas. Então, por isso que Kardec fala, evitar escutar essas sugestões que vêm nos suscitar por maus pensamentos. Então, desconfiai, sobretudo, dos que exaltam o vosso orgulho. Quem não é orgulhoso? Quem não tem esse orgulho nessa atualidade?
porque eles vos atacam na vossa fraqueza. Essa é a razão porque Jesus vos ensinou a dizer, na oração dominical, Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Então a receita é essa. É difícil? Não é difícil. Tem que ter perseverança. Principalmente confiar em Deus. Porque quando a coisa aperta, nós pedimos, corremos para Deus. Mas nos momentos também felizes, temos que estar sempre com Deus em nossos corações. Então vamos para a pergunta 470. Os espíritos que procuram induzir-nos ao mal e que põem assim em prova a nossa firmeza no bem, receberam missão de fazê-lo? Ou seja, receber essa missão de nos fazer o mal? Também outra pergunta, nessa mesma. E se uma missão que cumprem, terão alguma responsabilidade nisso? Ou seja, eles receberam a missão para nos induzir ao mal, e se teriam alguma responsabilidade nisso? Então, vamos ver o que Kardec nos responde. Nenhum espírito recebe a missão de fazer o mal. Então, não tem essa de que não eu vim com essa missão de fazer o mal. Não, ninguém. Nós viemos para fazer o bem, só que nós, muitas vezes, a maioria de nós acabamos indo pelo caminho errado. Então, quando faz, é por sua própria vontade. E, por conseguinte, sofre as consequências. Deus pode permitir que ele faça para vos provar, mas não ordena, cabendo a quem? A nós repelir essas sugestões. Miramês também nos coloca a resposta no seguinte sentido. O mal não procede de Deus. Se assim fosse, não seria Deus, né? Os espíritos que induzem o homem para as paixões inferiores o fazem por conta própria, pela liberdade que desfrutam. Os agentes do mal não são missionários. Missionários são os benfeitores espirituais, que em cada passo se empenham em fazer o bem, amando a todas as criaturas. Como acreditar em um Deus que é bom ou ruim? Lembremos-nos de que o apóstolo João disse que Deus é amor. Sendo ele amor, não pode ser violência, não pode induzir os espíritos a fazer o mal. Cabe o nome de missionário somente ao que faz a caridade em todos os seus aspectos de benevolência. As leis naturais nos mostram, outro sim, que não existe o mal. O que achamos que é mal é aquilo que nos faz sofrer. A ignorância transforma as forças do bem. E é nessa transformação que alcançamos o entendimento. O universo está sempre em plena harmonia divina. E se o espírito e o corpo que usam são micro-universos, eles não podem viver bem sem estar em plena conexão com a vida universal. Se Deus é amor, se Deus é harmonia, prossegue ele concitando a todas as criaturas a conquistarem essa harmonia igualmente. Os maus espíritos induzem o homem ao mal e os benfeitores espirituais o permitem para testar suas forças e permitir-lhe conhecer o verdadeiro valor do bem que nunca passa. Aquele que planeja o mal também entra em experiência, provando no próprio ser que o mal não compensa. Tudo que contraria a lei do amor nos faz sofrer. Então, feito isso, deveríamos sempre estar fazendo
coisas boas para não sofrermos os revés da história. Se os espíritos de certa faixa evolutiva são dados às coisas desagradáveis, e Deus o permite, é porque tal fato reserva na sua profundidade alguma mensagem. O que não tem alguma utilidade não existe. Se Deus é que sempre amor o permite, é porque tem algo de amor no que chamamos e achamos que é o mal. Passamos por certa fase em que muitas coisas são ainda incompreensíveis para a humanidade. Os próprios livros mais chegados à verdade não têm a verdade total. Somente um ser a tem em sua plenitude, que é Deus. Jesus nos mandou amar aos que nos caluniam e nos perseguem, porque nos ofende e maltrata, e ainda orar por eles, porque é nesse teste que o ignorante nos ajuda a compreender a bondade e a misericórdia de Deus. Então nós devemos ainda buscar, nesses momentos que somos ofendidos, tentar entender essa bondade e a misericórdia de Deus. Quando o mal chegar às tuas portas, compete a ti procurar, por meios certos, livrar-te dele, pelos recursos que a lei te oferece. Muitos companheiros intentam conhecer a Deus na sua profundidade e acabam se desviando dos próprios caminhos que conduzem a ele. Porque se não conhecêssemos porque não conhecemos nem o nosso corpo físico, quando nele estamos e quanto aos outros corpos que vestimos, se não conhecemos a Jesus, como conhecer a Deus? Toda a escala haveremos de subir, degrau a degrau. Então, toda essa escada, passo a passo, nós vamos subindo, até chegarmos a conhecer Deus de verdade. Então, vamos para a pergunta 471. Quando experimentamos uma sensação de angústia, de ansiedade, indefinível, ou satisfação interior sem causa conhecida, isso se deve unicamente a uma disposição física? Então, repetindo a pergunta, muitos de nós apresentamos essas sensações de angústia, de ansiedade indefinível, ou satisfação interior sem causa conhecida, e aí muitas pessoas vão bater a nossa casa de oração. E aí a Kardec nos coloca, isso é o quê? É quase sempre efeito das comunicações que inconscientemente tendes com os espíritos. Ou seja, nós estamos recebendo essas informações deles. Ou que tivemos com eles durante o sono. Então, a maioria das vezes é influenciação. Quantas pessoas que vão à nossa casa lá com ansiedade, angústia, sem uma razão plausível? Então, a resposta está aí. É a comunicação, mesmo que inconsciente, com esses seres que estão enviando essas ondas mentais em nossas mentes. A Mira mesmo nos coloca também. Quando, de repente, sentirmos uma satisfação por viver, quando assoma em nós um prazer de tudo, que não sabemos de onde parte, isso é uma inspiração dos benfeitores espirituais, a nos induzir para a vida, nos ajudando dessa forma a vencer os percalços dos caminhos. Até o materialista sente, vez por outra, esse estado de alma, de saudades ou de contentamento, e ele desconfia cada vez que sente que aquilo não é dele, mas o orgulho abafa seus sentimentos, que ele segrega a verdade, mas os próprios inspiradores esperam pelo tempo sem violência, sabendo que todos são os filhos de Deus e que todos, sem exceção,
haverão de reconhecer o Pai hoje ou amanhã. Conforme nós dissemos nas perguntas anteriores, é devagar e sempre. A alegria interna também pode proceder de sonhos em que, por qualquer motivo que te faça lembrá-los, palpita o contentamento do qual gozas por instantes, pelas lembranças e saudades do que ocorreu. Vivemos cercados de espíritos, bons e maus, encarnados e desencarnados. Eles são as testemunhas dos nossos atos. São nossos companheiros indispensáveis à nossa evolução espiritual. E é nesse sentido que a doutrina espírita diz que todos somos médiuns, encarnados e fora da carne, e trazemos pelas mãos de Deus os poderes de comunicações como bênção do Criador em nosso favor. Essas lembranças agradáveis e desagradáveis são efeito das comunicações nossa com os espíritos. E se entramos na faixa do mal, temos mais comunicações com espíritos ignorantes. Se nos melhorarmos intimamente, a lei nos traz espíritos elevados para se comunicarem conosco. E daí provém sentimentos de valor moral a nos garantir a paz e a fraternidade. Por último, temos uma fonte interna de todas as virtudes, de todas as alegrias puras, quando já nos libertamos das paixões inferiores. Convém notar que os grandes santos e místicos falam dessa situação, dessa satisfação interna, que eles chamam de Cristo interno, o qual o apóstolo Paulo assim citou: o Cristo em mim é motivo de glória. Ele surge da pureza de sentimentos, da transformação do homem velho em criatura nova, do condicionamento de todas as verdades no coração e na consciência. Aí ele nos diz assim: leitor amigo, se estás lendo com atenção e queres participar das alegrias de que falamos, do prazer inconfundível que nos trazem ao espírito, então não percas tempo e faze alguém feliz, mesmo que seja por minutos. Se queres alegria, faz alguém alegre. Se deseja paz, não perca a oportunidade de incentivar a paz nos outros, porque receberás da vida os frutos das sementes que plantas nos corações dos outros. A escala evolutiva das criaturas mostrar-te-á que a felicidade completa é gradativa, mas permanente. Ela não para de bater em nossas portas. E se porventura fecharmos as entradas, ela sabe como abri-la, mesmo que nos custe mais caro. Deus é amor, e esse amor nos invade o coração todos os dias, objetivando a nossa paz interna na consciência. Quando experimentamos uma sensação diferente em nossos caminhos interiores, a razão vai nos dizer de onde vem. Se boa, vamos alimentá-la, para que cresça essa vida em nós, nos dando mais vida para compreender melhor as leis de Deus, palpitando no nosso universo interior. A melhor das alegrias é aquela que se irradia na cidade do coração, para o mundo dos nossos sentimentos. Então, se sentimos as sensações ruins, vamos extirpá-la rapidamente dos nossos pensamentos. Então, vamos agora para a pergunta 473. Aqui fala sobre a possessão. Ele nos diz assim: um espírito
pode tomar momentaneamente o envoltório corporal de uma pessoa viva, isto é, introduzir-se num corpo animado e agir no lugar do espírito que nele se encontra encarnado? Aqui vamos pegar a lei da física. Um corpo não pode dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço na nossa física atual. Aí nós vamos para o Kardec nos coloca nesse sentido aí. O espírito pode, como as pessoas geralmente têm essa ideia, né? O espírito entrou dentro do corpo da pessoa. Então Kardec vem nos socorrer no seguinte sentido: o espírito não entra num corpo, como entra numa casa. Identifica-se com o espírito encarnado, ou seja, o espírito, no caso inferior, ele identifica-se com o encarnado, cujos defeitos e qualidades sejam os mesmos que os deles, a fim de agirem conjuntamente. Mas é sempre o espírito encarnado que atua como quer sobre a matéria de que se acha investido. Um espírito não pode substituir-se ao que está encarnado, pois este terá que permanecer ligado ao seu corpo até o termo fixado para a sua existência material. Aquele velho ditado que diz, quando a pessoa que vai, tipo um suicídio, vai puxar o gatilho, foi a indução dos espíritos, mas o dedinho que está lá no gatilho é de quem? É do encarnado, ele que puxou. Então o espírito não vai puxar o gatilho, ele vai induzir a pessoa a cometer essa situação. Então vamos aí sobre o que Miramês nos diz. Quando julgamos que uma pessoa se encontra possessa, é devido a uma junção de almas em torno do corpo físico. A junção de almas em torno do corpo físico, não dentro do corpo físico. Pela força do mau entendimento das leis espirituais, que regem e sustentam a própria vida. Entende-se a extensão da ignorância do desencarnado, que pretende, e muitas vezes consegue, subjugar o encarnado aos seus caprichos, pela sua presença, irradiando ódio, pretendendo, na maioria dos casos, fazer justiça. Foi para resolver este e outros problemas que o mestre deu grande ênfase ao perdão e estimulou o esquecimento das faltas, procurando abrir caminho para o amor dentro da mais pura fraternidade. O conceito de amor com Cristo cresce na vertical para Deus. Desfaz todas as barreiras que a violência edificou. Faz desaparecer o orgulho e o egoísmo. A doutrina dos Espíritos surgiu por misericórdia de Deus, pelos canais do nosso Senhor Jesus, objetivando levar o homem a entender o Evangelho na sua pureza primitiva, facilitando a sua vivência pelos homens que desejam conhecer a verdade e ser por ela libertos. A possessão é trabalho de muito tempo que os espíritos das trevas armam contra quem se encontra nas suas faixas de paixões inferiores. Então, para se livrar desse turvamento mental, de quase inconsciência, o homem deve trabalhar na pureza dos seus sentimentos, para clarear as suas ideias e modificar a sua vida, copiando diariamente a vida de Jesus. Ele é nosso roteiro, é a nossa vida, é a nossa verdade. Se não passamos pelos seus conceitos de vida, se não respiramos seu clima de amor, se não passamos a amar, dificilmente encontraremos o reino de Deus dentro de nós. A possessão se dá quando o espírito malfazejo se identificam com os outros, sejam encarnados ou desencarnados, na altura de suas vivências, criando uma verdadeira
calamidade no nosso mundo interno. Por isso, embora seja muito válido doutrinar certas entidades pelas palavras e pelos exemplos, somente nos livraremos de certas companhias espirituais consideradas por nós indesejadas se mudarmos o nosso modo de pensar e de viver. Se retira o espírito da companhia de alguém, e esse alguém continuar nos seus trajetos incompatíveis ao amor, a entidade pode voltar, trazendo consigo outros espíritos do mesmo naipe espiritual, piorando a situação do encarnado. Somente se livra da entidade malfeitora o homem que sai das suas faixas, pois a lei nos diz que, com propriedade, que os semelhantes atraem os semelhantes. A possessão não acontece de um dia para o outro, quando se faz notar. Já faz tempo que os espíritos alimentam as mesmas ideias. Notamos diariamente milhares de criaturas em perfeita simbiose de trevas com trevas, numa troca permanente de magnetismo inferior. Daí surgindo muitas vezes variadas enfermidades, tanto no corpo físico quanto nos corpos espirituais, que vibram com a mesma intensidade. Os nossos pensamentos buscam os seus iguais, onde quer que seja, enviados pela nossa vontade. É o batei e abrir-vos-á. É o buscai e achareis. Certamente, já que nascemos no mundo dos encarnados, com certa deficiência psicomáticas, como é o caso do sistema nervoso, que nos dias atuais se mostram em quase todas as pessoas susceptíveis às alterações, e é por ele que geralmente os espíritos inimigos se aproximam, dada a sua sensibilidade, passando a perturbar o encarnado. O Evangelho, segundo o Espiritismo, nos dá o ponto de equilíbrio espiritual, através de límpida mensagem do apóstolo Paulo: fora da caridade não há salvação. É preciso, entretanto, que se entenda o que é caridade, para consigo e para com o próximo. Devemos cuidar mais de nós mesmos, sem deixar esses cuidados se cristalizarem em egoísmo ou exaltação da nossa própria personalidade. Os possessos são egoístas, por lei universal, que dá a cada um o que procura. E nós procuramos a possessão pelos pensamentos, pelas ideias, pelas palavras e certamente pela vida que levamos. Se mudamos por dentro, a vida por fora copiará os nossos impulsos internos. O céu e o inferno estão dentro do nosso coração. Acharemos o que procuramos. É a afirmativa de Jesus. Despertemos para o amor, e esse amor passará a morar em nós para a nossa felicidade. Então aí a possessão ela não acontece só na parte mental, não é? O espírito não vai adentrar no corpo como as religiões tradicionais colocam. Então é atração via pensamento que esses seres vão acabar nos vindo em nosso campo mental, fazendo essas sugestões e se apossando da nossa mente. Vamos para a pergunta 474. Se não há possessão propriamente dita, isso é, coabitação de dois espíritos no mesmo corpo, pode a alma ficar dependente do outro espírito, de modo a ser por ele subjugada, obsidiada, a ponto da sua vontade vir a achar-se, de certo modo, paralisada? Olha como é colocada essa questão para nós. Aí quem comandam
a vontade do ser encarnado é a entidade. Então, pode acontecer isso? Kardec fala assim, sim. E são esses os verdadeiros possessos, quando acontece isso. Mas é preciso que saibais que essa dominação jamais se dá sem a participação do encarnado que sofre, quer por sua fraqueza, quer por desejá-la. Muitas vezes se tem tomado por possessos alguns epilépticos ou loucos, que mais necessitam de médico do que exorcismo. E Miramês também nos coloca: existem as sessões de desobsessão nas casas espíritas muito válidas. No entanto, é preciso que se entenda que o primeiro a ser educado é o encarnado. Ele haverá de promover para seu bem-estar mudanças nos seus sentimentos mais profundos. É o que nós devemos orientar sempre os nossos irmãos que vão à nossa casa, nos trabalhos de desobsessão. Eles precisam mudar a parte interna dele. Então, existem os pensamentos secretos que alimentamos e que temos prazer de sentir. E são esses que criam uma linha de comunicação com os espíritos das trevas, a nos induzirem para a possessão. A possessão é capaz de tirar devagarzinho a nossa consciência, cedendo lugar a uma consciência estranha a dominar nossa vida. Em muitos casos, ficamos dependentes de maneira profunda da companhia de entidades espirituais. É o tal da simbiose. Você não pode afastar o obsessor dali, senão a pessoa morre. Muitos dizem que os verdadeiros possessos ficam completamente inconscientes, mas não é isso. Ninguém, por lei espiritual, rouba a consciência do outro. Nas profundezas dos pensamentos está a liberdade de pensar. No entanto, podemos encontrar a resistência dos que nos dominam pela compatibilidade de ideias más. Repetimos, nunca caímos em consciência total. Quando, por vezes, o encarnado parece estar em inconsciência, como vulgarmente se fala, o espírito se encontra ativo. No entanto, a alma se encontra sem condições de se expressar por deformidade ou desequilíbrio do aparelho carnal. Nós já vimos também em outros estudos, quando o aparelho carnal está desequilibrado, a alma não consegue se comunicar, se manifestar. Em si, falando de dependência, encontramos pessoas encarnadas, uma dependente da outra, em muitas circunstâncias, e às vezes se demoram nesse processo, uma esperando da outra, para se completar e viver. É falta de personalidade, é falta de equilíbrio emocional. Cada consciência é um mundo diferente, que deve ter sua independência espiritual. É nesse sentido que Jesus diz: conhecereis a verdade e ela vos tornará livres. Precisamos conhecer a verdade, ou pelo menos nos esforçarmos para tal, para que a liberdade possa chegar, mesmo devagarinho, para a nossa felicidade. Bem sabemos que os elementos nobres não se misturam, e essa nobreza espiritual haverá de ser conquistada pelas almas, para que elas não se atraiam a companhias inferiores. Existem certas provações que nos parecem processões, dado o corpo vir com certas deficiências, de modo que a fraqueza leva a criatura a ser dominada pelos espíritos equivocados. Como já tem a alma muitos inimigos do passado, ela sofre a influência desses companheiros que ainda residem nas sombras. Tu tens um corpo
e deves cuidar dele. Faz dele teu conhecido, porque é um corpo fortalecido, com uma mente dotada de conhecimentos espirituais. Terá facilidade de resistência, bem maior, para que possas ter liberdade, te libertar dessas companhias indesejáveis. Lança a mão da fraternidade, aquela que não desconhece o amor, do sentido da caridade circular em teu coração. Não julgueis a ninguém, não caluniem teus companheiros e não ofendas ao teu semelhante. O tempo é curto para consertarmos a nós mesmos. E se empregamos esse tempo para vigiar a vida alheia, ficaremos envolvidos no próprio mal dos outros e passaremos a sofrer as consequências de todos os males que ideamos. Foge de toda a dependência, a não ser de Deus, que o Cristo nos ajudará nos processos de libertação do mal que se aproxima de nós. Então, vamos para mais uma pergunta para nós encerrarmos, a 475. Pode uma pessoa, por si mesma, afastar os maus espíritos e libertar-se do domínio deles? Aí Kardec nos diz sempre se pode sacudir o jugo enquanto tem vontade firme. Ou seja, se nós tivermos uma vontade firme e forte, nós podemos, com certeza, nos libertar da influência deles. E aí vamos para a última observação de Miramês, que ele nos diz assim: para se libertar-se da dominação de espíritos inferiores, é indispensável cortar a sintonia que temos com eles. O capítulo inteiro fala sobre isso, né? Já dissemos muitas vezes que a obsessão e mesmo a possessão é processo de afinidade espiritual do obsidiado com o obsessor. O poder da vontade é válido, mas não é somente pela vontade que se pode ficar livre dos espíritos perseguidores. A razão nos fala que devemos nos livrar desse tipo de incompanhia, mudando o modo de pensar e certamente de viver. E aqui também o modo de pensar e de viver tem a ver com o poder da vontade. E sem vontade nós não vamos conseguir fazer essa mudança. Os corvos sobrevoam onde o cheiro os atrai. As moscas procuram ambiente que lhes convém. E assim os homens buscam sempre o ambiente da sua natureza íntima. E atraímos espíritos da nossa mesma faixa de entendimento. Deves fortalecer o poder da vontade, que é o teu dever. Porém, deves usar essa vontade forte para o aperfeiçoamento das qualidades espirituais que carrega no coração. Os guardiões da nossa casa, eles sempre colocam para as pessoas que, até eles colocam um exemplo. Ele fala, o paciente lá, o que é que você faz quando a ferida está aberta? É só tocar as moscas? A pessoa, não, tem que curar a ferida, para as moscas não virem. É o que está sendo colocado para nós aqui. Então, a libertação nossa é a firmeza de propósito, mudar a nossa vontade, aumentar a nossa vontade de ficarmos livres desses perseguidores. Existem vários tipos de espíritos. Os dominadores são os piores, pois eles emitem forças negativas para nos dominar. Eles têm um poder mental muito grande, de acordo com as suas ideias de escravidão. Compete-nos reagir com as nossas forças igualmente, mas também nos esforçando para sair da dependência. Isso se opera com a nossa renovação espiritual.
modificando as nossas atitudes e a nossa vida. Pureza mental não é fácil de conquistarmos. Todavia, também não é impossível. Devemos, depois de passarmos ao domínio de nós mesmos, nunca mais voltaremos atrás, porque a vida é crescente, buscando o infinito. A nossa alegria é que a felicidade existe e todos poderemos encontrá-la, ficando com ela eternamente, quando nós encontrarmos Deus em nossos corações. Desenvolve o poder da vontade, mas não saibas usar esse poder da tua mente, colocando os teus sentimentos a serviço da dama mais iluminada da terra, a caridade. Com as suas divisões benfeitoras e fiéis à fraternidade. Tudo que fizeres, faze-o com amor. Ele sempre dá um toque de luz nos impulsos da vida, libertando-te de todas as injúrias que venha a encontrar nos caminhos do despertamento espiritual. Para nos livrarmos das más companhias, necessário se faz criemos ambiente para que os bons companheiros possam encontrar em nós afinidade, onde vibram seus corações. Meditemos em Jesus, de modo que a sua presença em nós faça renovar nossos sentimentos, nos indicando o que devemos fazer da vida. A possessão não nos domina completamente. E ficando um resto de luz nas ideias, podemos fazer dela um caminho para o arrependimento. Busquemos o Evangelho, para que ele possa nos induzir à renovação da vida, no coração da própria vida. Jesus nunca fica longe de nós. Ele está estendendo sua mão permanentemente em procura das nossas mãos. Aceitemos seu chamado. Então, vamos meditar sobre tudo isso, e aí nós vamos conseguir fazer a nossa libertação dessas influências negativas. Precisamos ter força de vontade, e vontade nós temos, é só aplicá-la em nós mesmos, e o Cristo, como foi colocado aí, ele estende a mão a todo instante para cada um de nós possamos segurar firmes nesse caminho de redenção. Que Deus, Pai de amor e bondade, possa abençoar todos nós. Graças a Deus. Obrigada, José. E se alguém quiser fazer alguma pergunta para o José ou contribuir de alguma forma, é só levantar a mãozinha e abrir o microfone.